Olá, sejam muito bem-vindos a este canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Samara, eu sou formada em letras, mas eu também amo música, eu também amo moda e é por isso que esse canal tem, assim, um pouco de várias coisas que fazem parte do meu universo. Se você achar que esse conteúdo agrega alguma coisa na sua vida, eu já peço de cara que você se inscreva no canal e deixe o seu like para ajudar aqui o canal. E hoje nós vamos falar sobre uma das coisas mais maravilhosas da face da Terra, que é a língua portuguesa. E antes de dar início ao conteúdo oficial do vídeo, que é o que vocês estão vendo no título, eu acredito que vocês devam estar se perguntando por que eu coloquei errado entre aspas. E eu vou explicar. A gente vai sair um pouco agora da ortoépia e ir para a linguística. Existe um ramo dentro da linguística que se chama sociolinguística. Eu imagino que muitos de vocês já devam ter ouvido falar nesse termo ou mesmo saibam o que significa. Mas a sociolinguística é uma área que se propõe a estudar a língua falada. Nós temos vertentes de estudo da linguagem. Existem ciências que estudam a língua escrita e existem ciências que estudam a língua falada, como é o caso da sociolinguística. A sociolinguística se propõe a estudar a língua em suas situações de uso, em suas situações de fala, a maneira como os falantes a pronunciam, como os falantes a usam no dia a dia. E por que isso é importante para o conteúdo desse vídeo? Porque quando eu falo em palavras erradas, eu pressuponho que existe uma maneira certa de dizer essas palavras, certo? Errado. Existe, claro, uma maneira convencional de se dizê-las. Existe uma norma padrão culta da língua portuguesa, que é aquela que você usa em entrevistas de emprego, em palestras, em situações formais do seu dia a dia, em seminários, em situações em que você de fato necessita utilizar uma linguagem padrão. Contudo, existem também o que a gente chama de variações linguísticas, e essas variações podem ser históricas, socioculturais ou geográficas. Ou seja, a maneira como o falante usa a língua, a maneira como ele se posiciona em relação ao seu léxico diante das diversas situações de fala que ele tem no seu dia a dia, isso vai depender de um contexto histórico em que ele vive, de um contexto econômico e de um contexto geográfico. O Brasil é um país extremamente grande em território, o que significa que as pessoas falarão de diferentes maneiras a depender do lugar onde elas estiverem. Portanto, dizer que existe uma maneira certa seria dizer que todas as pessoas que falam de uma maneira diferente disso são erradas, ou não sabem falar, ou são incultas, ou são burras, como muitas pessoas dizem. E existe um nome para isso, o nome é preconceito linguístico. A gente sabe que o preconceito é uma ideia formulada, uma ideia pré-formulada antes de se conhecer algo. Porque a partir do momento em que você conhece, você não tem mais um pré-conceito. Portanto, rotular as pessoas pelas suas situações de fala é sim um preconceito. E não é um preconceito menor do que nenhum outro. Preconceito linguístico também é ruim, também é real, também existe. Por isso, existe um errado, entre aspas, no título do meu vídeo. Porque eu não quero que vocês se sintam condicionados a pensar que qualquer pessoa que fale diferente disso é burra, porque como a gente já viu, o nome disso é preconceito. Então, dada essa explicação prévia, vamos ver aqui as 7, na verdade 8 palavrinhas que a maioria das pessoas pronuncia de uma maneira inadequada de acordo com aquilo que a gente chama que é o padrão culto da língua portuguesa. E a palavra número 1 é aquela assinatura que você faz abreviada quando precisa assinar folhas de documento, quando precisa assinar carteirinha na biblioteca municipal, que as pessoas falam que é o quê? Rúbrica. E na verdade a gente diz rubrica porque não tem nenhum acento e é uma paroxítona. Portanto, a sílaba tônica é a penúltima, rubrica. Essa é a pronúncia correta. A segunda palavra que a maioria das pessoas pronuncia inadequadamente para esses contextos é aquela que você diz quando vai se referir a um punhado, a um conjunto de chaves, por exemplo. A gente diz molho de chaves e o correto é molho
de Chaves. A gente só fala molho para as coisas como extrato de tomate, molho branco no macarrão. Então, esses molhos de comida, tanto no singular quanto no plural, a gente fala molho. O molho de tomate, os molhos de tomate. Quando a gente vai se referir a um punhado de chaves ou de outra coisa mesmo que seja, a gente fala um molho de chaves. E se forem mais, 2, 3, 4 molhos de chaves. Essa é a pronúncia correta, uma pronúncia aberta, diferente do molho culinário. Terceira palavra é uma que muitas pessoas falam assim, eu já vi muitas pessoas mesmo, que é quando, por exemplo, o governo ou alguma outra instituição concede dinheiro para determinados fins e que as pessoas chamam de subsídio. A pronúncia subsídio é incorreta porque a norma culta da língua portuguesa manda que o S, depois de uma consoante, como é o caso dessa palavra, tenha sempre um som fricativo alveolar surdo, que significa isso. Esse som aqui, não o som de Z, o som de S mesmo. Então, a pronúncia correta é subsídio, assim como você diz subsolo, porque o S vem depois de uma consoante. Da mesma maneira, há muita gente que fala por obséquio, quando você faz algo, né, só por gentileza, de uma maneira despretensiosa, desinteressada. As pessoas dizem por obséquio, e na verdade é por obséquio, pela mesma razão que eu já expliquei. Isso acontece também, por exemplo, com subsistência. A maioria das pessoas diz subsistência, e isso não existe. Essa pronúncia não está de acordo com a norma culta. Agora um adendo, para vocês verem como as variações linguísticas dos falantes devem ser consideradas, é só olhar o comportamento dessas palavras. A maioria absoluta dos falantes brasileiros diz por obséquio, subsistência, subsídio, e isso não é à toa. Existe um senso comum de que essa seria a maneira correta de se pronunciar a palavra e as pessoas as pronunciam desse jeito. Quem faz a língua são os falantes. Se tão verdade que a língua é esse objeto estático, a gente falaria exatamente como os portugueses, certo? Porque foram eles que nos colonizaram. Mas isso não é verdade, porque a língua está em constante transição. Então a gente não pode simplesmente pegar um subsídio e falar que uma pessoa é burra porque ela fala desse jeito, sendo que a maioria absoluta dos falantes brasileiros falam assim. A língua é moldada de acordo com os falantes, e isso é tão verdade que existem os diferentes dialetos e a gente fala aqui no Brasil um português diferente do que é falado na Europa. Mas isso é só para mostrar que a sociolinguística tá aí para resolver os nossos problemas. Quarta palavra, na verdade, é um verbo. Quando as pessoas estão distraídas, muitos dizem que elas estão intertidas. E essa palavra não existe no vocabulário culto da língua portuguesa. Existe o verbo entreter. Portanto, uma pessoa está entretida quando ela está fazendo algo. E aí a gente não pode se esquecer dos tempos verbais que, né, estão junto com esse verbo. Portanto, quando uma pessoa no passado ficou entretida, ela se entreteve, ela não se entreteu, como muitas pessoas pensam que é. Então a gente tem que ficar atento aí a essa conjugação, porque é muito fácil falar que alguém se entreteu, que eu me entreti, mas eu me entretive e alguém se entreteve. Quinta palavra também é um verbo, que é aquele que expressa quando você fica frustrado, quando você se revolta, que é o verbo indignar-se, que normalmente a gente usa ele assim, de uma maneira pronominal. O normalmente tá quando as pessoas o conjugam na primeira pessoa do presente do indicativo, que é eu me indigno. Quando eu fico indignada com algo, eu me indigno. E muitas pessoas dizem eu me indigno, mas na verdade esse G é mudo, então você não diz eu me indigno, você diz eu me indigno. Sexta palavra também é um verbo, que é o verbo optar, que tem um P mudo, assim como o verbo anterior, que tinha um G mudo. Eu vejo muitas pessoas também dizendo que quando fazem uma escolha, eu opto.
e na verdade é eu opto, porque esse P é mudo. A gente não vai dizer eu opto pela cor amarela. Nós vamos dizer eu opto pela cor amarela, porque esse P é mudo, então a gente não vai colocar esse som do I na frente dele e fazer disso uma sílaba. Faltam mais 2 palavras ainda, mas eu já queria pedir para você que está gostando do conteúdo desse vídeo, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo o que mais que você se lembra de ver de pronúncias que são incorretas, de acordo com a norma culta, quais dessas palavras você falava errado ou falava certo, compartilhar o vídeo com outras pessoas. Vamos para a 7ª e penúltima palavra, que é a palavra bastante. A palavra bastante é um adjetivo, embora muitas pessoas a utilizem como um advérbio. Isso significa, sendo um adjetivo, a palavra bastante vai concordar em número com os substantivos. Ela não vai concordar em gênero, porque não existe bastanta ou bastanto, é um adjetivo de 2 gêneros, mas vai concordar em número. Então, se você diz, por exemplo, que tem muitos chinelos, você vai dizer eu tenho bastantes chinelos, porque a palavra bastante é um adjetivo e ela vai concordar. Se a palavra for singular ou plural, ela vai concordar. Eu tenho bastante coisa, eu tenho bastantes coisas. E muitas pessoas ouvem o bastantes e causa aquela estranheza, porque de fato não é muito comum. E eu acho que muita gente acha até que quem fala bastante está falando errado. Mas na verdade, bastante é uma palavra que concorda sim em número, porque é um adjetivo. É diferente do advérbio. Os advérbios não concordam em gênero e em número, eles são invariáveis. E por isso muitas pessoas usam bastante assim, de uma maneira invariável. Eu tenho bastante chinelos. Mas essa não é a maneira correta de usar, porque essa não é a classe de palavras a qual o bastante pertence. Por fim, temos a 8ª e última palavra, que na verdade é mais uma dica e não é da língua portuguesa, é do latim. Sabe aquele livro desse tamanho que a maioria dos estudantes de direito carregam aqui embaixo do braço como se fosse a Bíblia? Porque ele contém a instituição, os códigos, as leis, embora não sejam só os estudantes de direito que o utilizem. Esse livro, que é o Vademecum, que as pessoas dizem. Então, acontece que essa não é a pronúncia correta do nome desse livro. Isso porque em latim nós temos basicamente 2 pronúncias diferentes. A primeira é a pronúncia reconstituída, que é aquela que busca falar como os romanos falavam na antiguidade mesmo. E aí a gente tem também a pronúncia eclesiástica, que é aquela que a Igreja Católica usa nos ritos, na liturgia, enfim. Mas considerando que nesse contexto jurídico a gente espera não a pronúncia eclesiástica, mas majoritariamente a pronúncia reconstituída, a gente precisa levar em consideração que o latim da antiguidade não tinha a letra V. Pois é, não tinha letra V, não tinha letra J e por aí vai. Portanto, quando a gente pensa nessa pronúncia clássica, nessa pronúncia reconstituída, a gente vai ter no lugar do V o som do U. Sendo assim, a pronúncia correta, pelo menos de acordo com esse tipo de pronúncia que a gente está avisando, seria o Vademecum, porque no latim não existe a letra V. Então, para você aí que é estudante de direito ou que precisa lidar com esse livro de uma maneira mais particular, a pronúncia que se aproxima mais daquela que os romanos falavam na antiguidade é o Vademecum e não Vademecum, como a gente vê a maioria das pessoas dizer. Mas essa é só uma curiosidade, não é uma pronúncia errada da língua portuguesa, até porque na pronúncia eclesiástica a gente vai ter o som do V, que vai ser algo bem mais parecido com o italiano também. Essas eram as dicas que eu tinha para dar para vocês hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu sou muito fã desse tipo de vídeo, porque essa área é a coisa mais linda do universo, gente. Façam letras, vocês serão felizes. Mas é isso, eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Não deixem de comentar aqui embaixo o que vocês acharam e se inscrever no canal, que vai ajudar bastante. Ativa também o sininho para não perder nenhuma notificação. Um beijo e até o próximo vídeo.